E dando continuidade, além da morte e da renúncia, há outras diversas formas de extinção do usufruto. E eu vou começar por uma interessante, que é pela extinção da pessoa jurídica, pela extinção da pessoa jurídica beneficiária. Pela extinção da pessoa jurídica beneficiária. Isso mesmo, o usufruto ele também pode beneficiar pessoas jurídicas, ou seja, se você quiser deixar um bem, deixar não, se você quiser instituir a Usiminas, uma empresa qualquer como usufrutuária, você pode. E quando essa empresa se extinguir, quando ela encerrar suas atividades, o usufruto também será encerrado. E tem um detalhe interessante, perceba, imagine que você institua um usufruto em benefício de uma empresa, mas não coloque data para encerramento desse usufruto, não coloque um termo final. Se você não coloca um termo final e ele é em benefício de pessoa jurídica, o código institui que ele vai obrigatoriamente acabar após o lapso temporal de 30 anos. Então, se existe um usufruto em benefício de uma pessoa jurídica, não havendo termo final estabelecido, esse usufruto ele vai acabar em 30 anos, desde o início do seu exercício. E, obviamente, nós vamos colocar isso no caderno de vocês. Sendo instituído em benefício de pessoa jurídica e não havendo termo final, sendo instituído em benefício de pessoa jurídica e não havendo termo final, o usufruto será extinto após 30 anos do início do seu exercício, após 30 anos contados do início do seu exercício. Será extinto após 30 anos contados do início do seu exercício. E sem mesmo sair dessa tela, eu já vou passar para a próxima hipótese de extinção. E é muito evidente que é o advento do termo final. O advento do termo final. O advento do termo final. Nada impede que o usufruto ele tenha uma data pré-estabelecida para acabar. E assim, a partir do momento que essa data seja alcançada, o usufruto, naturalmente, ele vai se extinguir. E para enriquecer ainda mais nosso caderno, além do advento do termo final, pode acontecer de usufruto se extinguir pela cessação do motivo pelo qual ele foi instituído. Pela cessação do motivo pelo qual ele foi instituído. Pela cessação do motivo pelo qual ele foi instituído. É aquela pergunta, mas poxa, assim, como assim, Diego? Cessação do motivo pelo qual ele foi instituído. Imagine que você queira beneficiar um amigo, queira beneficiar uma pessoa e nomeie como usufrutuária de um imóvel seu durante o período em que ela estiver cursando faculdade, durante o período em que ela estiver morando em uma determinada cidade, antes de ela se formar. Perceba, você instituiu o usufruto por um motivo específico, que naturalmente deve constar no instrumento, deve constar tanto no testamento, ou no ato de vontade, ou na escritura pública, em se tratando de imóveis e etc. Então, suponhamos que esse motivo acabe, a pessoa se formou, não justifica mais a manutenção do usufruto. Então, o usufruto até agora, nós vimos que ele se... Olha, eu disse que ele acaba. Uma hora o usufruto acaba. Ele acaba pela renúncia, ele acaba pela morte da pessoa, ele acaba pelo advento do termo final. O usufruto, ele também acaba pela cessação do motivo para o qual ele foi instituído. Ele acaba com a extinção da pessoa jurídica, inclusive vimos agora que o usufruto pode ser instituído em benefício de pessoas jurídicas. Se instituído em benefício de pessoas jurídicas e sem lapso temporal para acabar, o usufruto vai acabar em 30 anos. Vocês estão achando que acabaram as hipóteses de extinção do usufruto? Não. Vamos colocar aí. O usufruto também se extingue pela destruição da coisa. O usufruto também se extingue pela destruição da coisa. O usufruto
também se extingue pela destruição. Ora, se não há mais coisa, não há que se falar, naturalmente, em usufruto. Então a gente tem que prosseguir. Além da destruição da coisa, tem uma forma de extinção do usufruto que chama a minha atenção, que é a chamada consolidação. Pela consolidação, o usufruto também se extingue pela consolidação. Mas o que é essa consolidação? Vocês vão se lembrar que o usufruto, eu vou trazer a tela para mim. Vocês vão se lembrar que o usufruto, ele é inalienável. O sujeito que é beneficiário de um usufruto, que é beneficiado pelo usufruto, ele não pode transferir para outrem, alienar para outrem o seu direito ao usufruto. Entretanto, ele pode alienar para uma única pessoa, que é o proprietário. Imagine que você nomeie alguém como usufrutuário e depois queira recuperar as faculdades de usar e gozar. Você já não quer mais aquela pessoa como usufrutuário do seu imóvel, do seu carro, do que quer que seja, do bem qualquer que você tiver a instituído como usufrutuária. Você pode oferecer para ela uma quantia para que você resgate aquele usufruto, para que se consolidem na mesma pessoa as faculdades de usar e as faculdades de gozar. É como se o proprietário recuperasse o usufruto para ele. Mas é importante frisar que a consolidação ela não acontece somente quando o proprietário adquire o usufruto, não. A consolidação ela acontece também quando o usufrutuário adquire domínio, quando o usufrutuário adquire a propriedade. Então, consolidação, na verdade, é quando há junção em uma mesma pessoa, quando consolidam-se em uma mesma pessoa as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar as condições de usufrutuário e também a condição de no proprietário. Então, quando há essa junção, nós temos a extinção do usufruto pela consolidação. Vamos para o caderno de novo, pessoal? E além da consolidação, a gente tem estudado diversas formas de extinção. Venham comigo, nós já vimos que o usufruto ele acaba. Eu gosto de repetir por redundância didática. Você pode até acelerar a velocidade da aula se eu estiver sendo redundante, nada impede. Mas o usufruto, eu disse que ele é temporário e que ele se extingue. Isso é importante. Uma das características mais marcantes é o fato de ele ser temporário. Então, nós já estudamos diversas formas. E existe mais uma forma de se extinguir, que é pela culpa do usufrutuário. Imagine que o usufrutuário não esteja cuidando da coisa, esteja deixando a coisa perecer, esteja utilizando a coisa em desacordo com a sua finalidade ou em desacordo com aquilo que foi pactuado no usufruto. Então, o usufruto ele também pode ser resolvido, extinto por culpa do usufrutuário. Vamos colocar no caderno. Também pode ser extinto por culpa do usufrutuário. Também pode ser extinto por culpa do usufrutuário quando não conservar a coisa, quando utilizá-la de forma diferente do pactuado, utilizá-la em desconformidade com sua finalidade e etc. Mas além de todas essas formas, parece que acabou, porém não acabou. O usufruto ele também se extingue pelo não uso da coisa. Ele também se extingue pelo não uso da coisa. E aqui é interessante que o Código Civil apenas menciona que ele se extingue pelo não uso ou não fruição da coisa, mas o Código ele não especifica quantos anos. Então o que o Código Civil faz? Ele diz assim, olha, o usufruto ele se extingue pelo não uso ou não fruição da coisa, mas ele deixa o prazo em aberto. E aí a doutrina e a jurisprudência chegaram à conclusão que é pelo não uso ou não fruição, no mesmo tempo que extingue a servidão, que é de 10 anos, conforme consta no artigo 1389, inciso 3 do Código Civil. Então, esse não uso ou não fruição que extingue o usufruto é quando decorre o prazo de 10 anos e a gente vai colocar essa informação. Então, pelo não uso ou fruição da coisa, e aí eu vou
construir todo um raciocínio aqui com vocês. Embora o Código Civil não mencione prazo, o prazo que extingue o prazo de não uso, isso. Extingue o usufruto. A doutrina e a jurisprudência aplicam o prazo de 10 anos previsto pelo artigo 1389. Eu vou colocar aqui o prazo de 10 anos inerente às servidões, previsto pelo artigo 1389, inciso 3 do Código. Previsto pelo artigo 1389, inciso 3 do Código Civil. Então, nós já vimos diversas, inúmeras formas de extinção. Eu diria que nós vimos todas as formas de extinção previstas pelo Código Civil. Mas eu quero fazer uma última ponderação acerca do usufruto, que é o seguinte: imaginem que duas ou mais pessoas sejam usufrutuárias de um mesmo bem. Imaginem que pense em você, tem um casal que você gosta muito e você queira beneficiá-los de alguma forma. E aí você os nomeia em conjunto como usufrutuários. Nada impede disso. Um é usufrutuário, o outro também é usufrutuário sobre o mesmo bem. Nada impede o usufruto conjunto. Agora imagine que alguém desse casal faleça. E aí? O que vai acontecer? Vai acabar metade do usufruto? A outra pessoa vai passar a se tornar usufrutuária de 100%? O que acontece? A regra é que, falecendo um dos usufrutuários, o usufruto ele se extingue de acordo com o percentual do usufruto que aquela pessoa possui. Se fossem duas pessoas, por exemplo, metade do usufruto seria extinto, exceto se houver previsão no instrumento que constitui o usufruto, que, falecendo uma, a outra seria usufrutuária da completude daquela coisa. Então, falecendo um dos usufrutuários, também acaba o usufruto em relação ao percentual dela, salvo se houver disposição em contrário. E vamos novamente para o nosso caderno, quase encerrando a nossa aula já, pessoal. Vamos lá. OBS. Eita, fiz algo errado. OBS. Fiz alguma coisa errada aqui. Acho que voltou. Isso. OBS. Constituído, caso ou usufruto seja constituído em benefício de duas ou mais pessoas, caso o usufruto seja constituído em benefício de duas ou mais pessoas, o falecimento de alguma de uma ou algumas delas extinguirá também o usufruto em relação ao percentual que ela possuía. O percentual que ela possuía, exceto se houver previsão contrária no instrumento que constitui o usufruto, exceto se houver previsão contrária no instrumento que constitui o usufruto. E eu não coloquei muitos dispositivos legais, mas agora eu vou lotar de dispositivos legais, pessoal. Na verdade, já coloquei aqui alguns. Extinção do usufruto, artigo 1410, lógico, do Código Civil. 1410 do Código Civil. Essa última observação aqui, artigo 1411 do Código Civil. E vamos fazer vamos dar uma revisada na aula de hoje, pessoal. Nós tratamos modalidades especiais de usufruto, vimos usufruto sobre títulos de crédito, sobre rebanho, usufruto impróprio,
Percebemos quais são os direitos básicos do usufrutuário e também os deveres do usufrutuário, tanto anteriores ao início do usufruto, quando ele deve inventariar os bens recebidos e também prestar caução, simultâneos ao usufruto, conservar a coisa, custear as despesas ordinárias. Fizemos algumas observações, isso aqui eu vou botar para trás porque não ficou legal. Agora sim, ele deve pagar os tributos, pagar eventual seguro, deve exercer a defesa da posse e, posterior ao usufruto, vimos que o usufrutuário deve realizar a restituição da coisa. Sobre os deveres, artigos 1400 a 1408, e finalmente extinguimos o nosso usufruto. Unindo essa aula à anterior, nós tratamos as questões relevantes do usufruto em cerca de 2 horas. Acredito que tenhamos conseguido lograr êxito na nossa abordagem e vou voltar o vídeo para mim, para que eu possa me despedir adequadamente de vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que essa aula esteja sendo útil a vocês, que vocês estejam conseguindo compreender a matéria. Façam-me perguntas da forma como vocês quiserem, seja pelo portal, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, quem tiver meu telefone. Fiquem completamente à vontade. Obviamente, na medida do possível, eu vou respondendo a cada um de vocês. Então, terminamos aqui mais um direito real e, somado ao usufruto, já abordamos a propriedade, já abordamos a superfície, servidão, usufruto. Em seguida, falaremos dos demais direitos reais. Uso, habitação, direito real do promitente comprador do imóvel, falaremos da laje, falaremos da concessão do uso especial para fins de moradia, da concessão do direito real de uso, do penhor, da hipoteca e da anticrese. Mas, sem pressa, tudo ao seu tempo. Obrigado, galera. Um grande abraço a todos. Fiquem bem.